Olá! A expressão gêneros literários é um modo de agrupar os textos da literatura segundo suas características formais. A primeira vez em que isso aconteceu se deu há muito tempo, na Antiguidade Clássica, através de pensadores como Aristóteles. Na Antiguidade Clássica, os textos literários foram classificados em 3 gêneros: épico, lírico, dramático. Vejamos características de cada um desses gêneros. Vejamos suas particularidades. Gênero épico. Essa palavra deriva do latim épicos, que vem do grego antigo, épicos, derivado ainda de epos, que significa palavra, história. Na antiguidade, os modelos insuperáveis desse gênero são a Ilíada e a Odisseia, de Homero, e a Eneida, de Virgílio, todos eles escritos em versos. Dá-se esse nome, gênero épico, a uma categoria de textos literários que tem semelhanças com as antigas histórias, geralmente contadas nas mais diversas culturas. Há muito tempo, em culturas que não tinham escrita, suas histórias eram passadas oralmente. E, como costuma acontecer quando contamos algo, os fatos eram aumentados, enfeitados. As personagens tornavam-se heróis. Os feitos tornavam-se grandiosos. Na antiguidade, os textos mais representativos desse gênero eram chamados epopeias. As epopeias eram escritas em versos. Tinham um estilo elevado e grandioso. Tratavam de grandes feitos de heróis reais ou lendários, mas sempre fora do comum. As epopeias eram poemas extensos e ressaltavam os feitos significativos de um herói ou de um povo. Ela é uma poesia de fôlego e trata de eventos que interessam a toda uma coletividade. As epopeias seguem uma estrutura, que é assim caracterizada. Proposição, que aparece logo no início do poema, é a parte em que o autor apresenta a matéria do poema. Vejamos a proposição da epopeia Eneida, de Virgílio, escrita no século I a.C. Essa é uma das maiores obras da literatura ocidental. Eu canto as armas e o Barão I, que, prófugo de Troia por destino, a Itália de Lavínio às praias veio. Muito por mar e terra contrastado, foi do poder dos numes, pelas iras esquecidas jamais da Seva Juno. Muito sofreu na guerra, antes que em Lácio cidade erguesse, introduzisse os deuses, donde a gente latina origem teve, da alba aos padres e os muros da Alta Roma. Tradução de José Vitorino Barreto Feio, realizada no século XIX. Claro, para nós de agora, a linguagem provoca um certo distanciamento, mas saiba, esta é uma história de grandes aventuras. Imagina, um homem sai navegando e tem de resistir, de sobreviver aos diversos obstáculos que uma deusa cheia de raiva impõe sobre ele. É aventura, sim. E isso, ao mesmo tempo em que se conta a história da fundação de um povo, do povo latino. É uma aventura. E a aventura das grandes. Agora, vamos à segunda parte da estrutura de uma epopeia, que aparece logo em seu início. A invocação. Invocação, porque o autor, o poeta, conhecia a grandiosidade do seu feito. Então, sábia e humildemente, pedia a ajuda sobre-humana. A invocação era feita às musas ou outras divindades e entidades míticas protetoras das artes. Vejamos a invocação presente na Eneida. As causas tu me conta, ó musa. Dize porque lesa deidade ou de ultraje, a rainha dos deuses ressentida, passar por tantos casos da fortuna, tantos trabalhos arrastar faria, um barão na piedade assinalado. Cabe em peitos celestes ira tanta? O narrador aqui mostra-se apiedado do herói, Enéas, e pede ajuda às musas para entender e dizer essa história. 3 outras partes da epopeia são a dedicatória, a narração e o epílogo. A dedicatória é a parte facultativa da epopeia, não aparecendo em todas as obras desse gênero. A narração é o conjunto das ações, em ordem cronológica. Ela se inicia com a história já iniciada, ou seja, em media res. Depois, aparecerão os fatos do início, através de flashbacks ou analepses.
O epílogo é o encerramento do poema. Ou seja, esse tipo de narrativa é uma construção bastante engenhosa que joga o leitor já no meio dos eventos, no meio da aventura, para aos poucos ir mostrando a ele o início daquilo tudo. Importante sabermos que as personagens da epopeia são de dois tipos, humanas e divinas. Temos heróis humanos, reais ou não, e heróis mitológicos. As histórias que lemos hoje em dia, os filmes que tanto nos fascinam, eles existem porque um dia existiram essas epopeias. Com o tempo, os textos deixaram de contar apenas fatos muito grandiosos e passaram a contar também fatos cotidianos, fatos miúdos. Por conta disso, o gênero épico foi se transformando, dando margem ao aparecimento de outros modos de narrar. Hoje, o gênero épico tem outros modos e também tem outro nome: gênero narrativo. Podemos estranhar o ter se perdido o adjetivo épico, que significa palavra, história. Mas essa mudança acontece pelo fato de esse gênero, sob essa adjetivação, ter ficado muito grudado à epopeia. Isso também se deve ao fato de, com o tempo, os textos narrativos não serem mais escritos em versos, mas em prosa. Então, a mudança do adjetivo traz um corte entre o modo narrativo de antigamente e os novos modos. Agora, não temos mais epopeias. Ou ainda temos, sim, mas a epopeia dos seres comuns, a sua vida interior, os eventos do seu dia a dia. Essas narrações têm, tradicionalmente, alguns elementos básicos, que são os seguintes: narrador, aquele que conta a história. Essa voz que conta é uma criação ficcional. Geralmente, o narrador é classificado de acordo com sua participação ou não participação nos fatos narrados e de acordo com o grau de conhecimento e de revelação desses mesmos fatos. Quanto à participação nos eventos, pode ser classificado como narrador, personagem ou de primeira pessoa, quando participa dos fatos. Narrador observador ou de terceira pessoa, quando não participa dos fatos. Também pode ser assim classificado: heterodiegético, não participa dos fatos. Homodiegético, participa dos fatos, mas não é seu protagonista. Por exemplo, nas histórias das aventuras do detetive Sherlock Holmes, em que o narrador é Watson, seu companheiro nas investigações. Autodiegético, participa dos fatos e é seu protagonista. Observações. Diegese é a realidade da narrativa, o mundo ficcional, a vida fictícia. Ficção é a narrativa criada a partir da imaginação. Quanto ao grau de conhecimento dos fatos, o narrador pode ser classificado como narrador onisciente, sabe tudo dos fatos e das personagens, revelando sua interioridade e seus pensamentos. Narrador não onisciente, informa apenas os aspectos externos. Narrador parcialmente onisciente, tem um conhecimento limitado da interioridade das personagens. Geralmente, sabe, revela, apenas o íntimo da personagem protagonista. Compreenda. É como se o narrador onisciente tivesse superpoderes e o não onisciente apenas nos mostrasse aquilo que poderíamos perceber naturalmente pelos nossos sentidos. Se estivéssemos com as personagens, nós as veríamos, nós as ouviríamos. Um outro elemento é a história ou fábula, a sucessão de fatos da narrativa. Não confunda. Existe a fábula, que é a sucessão de fatos de uma narrativa, e existe a fábula, que é o gênero narrativo de cunho moralizante ou instrutivo, e cujas personagens são animais. Algumas das mais famosas fábulas foram escritas por Esopo, e uma de suas mais conhecidas criações desse tipo é a fábula A Cigarra e a Formiga. Outro elemento da narrativa: as personagens, os seres que participam da narração. A personagem principal dá-se o nome de protagonista. Algumas personagens são célebres e ficam grudadas na mente de quem lê sobre elas. Dom Quixote de la Mancha e Sancho Panza, da obra Dom Quixote, publicada por Miguel de Cervantes em 1605. A cachorra-baleia, do livro Vidas Secas,
publicado por Graciliano Ramos em 1936. O espaço designa um ambiente por onde transitam as personagens. Um exemplo desse em nossa literatura é o Sítio do Pica-Pau Amarelo, da obra de mesmo nome do escritor Monteiro Lobato. O tempo é o período entre o início e o fim da narrativa, e pode ser assim classificado: tempo cronológico, quando os fatos são ditos segundo o tempo do relógio. Tempo psicológico, quando os fatos são ditos de acordo com a memória do narrador, sem compromisso com as regras temporais do mundo físico. Saiba, a narrativa pode ser linear, se as ações seguem uma sequência lógica, ou não linear, se não seguem essa sequência, podendo ora tratar de fatos do presente, ora do passado, ou até do futuro. Aparecendo outros modos de narrar, além da epopeia, e caindo esses modos no gosto do público, podemos classificar da seguinte forma os gêneros narrativos, de certo modo, herdeiros da epopeia. O romance. Já há alguns séculos, o maior representante do gênero narrativo, o mais cultuado e popular. Gabriela Cravo e Canela, de Jorge Amado, A Menina Morta, de Cornélio Pena, e As Meninas, de Lígia Fagundes Telles, são 3 romances brasileiros. O conto. Narrativa curta, tradicionalmente com um número bastante limitado de personagens e espaço restrito. Costuma encaminhar-se para um desfecho de impacto. É uma forma narrativa condensada. Em nossa literatura, 3 livros de contos que marcaram época foram Sagarana, de João Guimarães Rosa, Laços de Família, de Clarice Lispector, e 9/90, de Osman Lins. A novela. Gênero de variada definição. Tem dimensão entre o romance e o conto. Não confundir com outro tipo de novela, que é o gênero televisivo. 2 novelas de nossa literatura. Noite, de Érico Veríssimo. Uma Vida em Segredo, de Altran Dourado. A crônica. Texto geralmente feito a partir da observação de fatos do cotidiano e publicado na imprensa. A palavra deriva de Cronos, Deus do tempo, pelo fato de a narrativa estar muito colada a algo do cotidiano, ao flagrante de um evento. Livros de grandes cronistas brasileiros. A Borboleta Amarela, de Rubem Braga. A Donzela e a Moura Torta, de Raquel de Queiroz. Viventes das Alagoas, de Graciliano Ramos. A Fábula. Pequena narrativa com personagens animais e cunho pedagógico. Esopo e La Fontaine são mundialmente conhecidos como grandes representantes desse gênero. Fique atento a algumas informações complementares. Saiba mais. Na crônica, o narrador assume uma voz não ficcional. Seria o próprio autor narrando. Na novela, costuma haver uma economia de recursos narrativos em relação ao romance, ao mesmo tempo em que há um maior desenvolvimento da história e das personagens em relação ao conto. Uma interessante comparação, baseada em uma luta, costuma dizer o seguinte: o romance vence o leitor por pontos, o conto vence o leitor por nocaute. Resumamos. Numa narrativa ficcional, um autor cria, organiza um mundo que é dito ao leitor através de um narrador. Nesse mundo, personagens vivem suas aventuras durante um determinado tempo em algum espaço. Lembremos-nos de 2 famosos mundos. Nárnia, criada por C.S. Lewis, e a Terra-média, criada por J.R.R. Tolkien. Ler é aventurar-se. Resolvamos agora uma questão do Enem, acerca do conteúdo que acabamos de estudar. Preste atenção ao seguinte texto. São Paulo vai se recensear. O governo quer saber quantas pessoas governa. A indagação atingirá a fauna e a flora domesticadas. Bois, mulheres e algodoeiros serão reduzidos a números e invertidos em estatísticas. O homem do censo entrará pelos bangalôs, pelas pensões, pelas casas de barro e de cimento armado, pelo sobradinho e pelo apartamento, pelo cortiço e pelo hotel, perguntando:
Quantos são aqui? Pergunta triste de resto. Um homem dirá: aqui havia mulheres e criancinhas, agora felizmente só há pulgas e ratos. E outro: amigo, tenho aqui esta mulher, este papagaio, esta sogra e algumas baratas. Tome nota dos seus nomes se quiser. Querendo levar todos é favor. E outro: dois, cidadão. Somos dois. Naturalmente o senhor não a vê, mas ela está aqui. Está. A sua saudade jamais sairá de meu quarto e de meu peito. Rubem Braga. O fragmento acima, em que há referência a um fato sócio-histórico, o recenseamento, apresenta a característica marcante do gênero crônica ao expressar o tema de forma abstrata, evocando imagens e buscando apresentar a ideia de uma coisa por meio de outra. Manter-se fiel aos acontecimentos, retratando os personagens em um só tempo e um só espaço. Contar história centrada na solução de um enigma, construindo os personagens psicologicamente e revelando-os pouco a pouco. Evocar, de maneira satírica, a vida na cidade, visando transmitir ensinamentos práticos do cotidiano para manter as pessoas informadas. Valer-se de tema do cotidiano como ponto de partida para a construção do texto, que recebe tratamento estético. Como sempre, quando vamos resolver questões, atentemos para o enunciado. Ele pede que escolhamos a alternativa que trata de uma característica marcante da crônica. Assim, vejamos. Não é a letra A, pois o que ela fala pode estar em diversos gêneros. Expressar tema de forma abstrata, evocando imagens. Não, isso não caracteriza a crônica. Não é a B também, embora isso possa acontecer na crônica. Manter-se fiel aos acontecimentos, retratando os personagens em um só tempo e espaço. Mas pode acontecer em outros gêneros. O que está presente na alternativa C costuma ocorrer em alguns contos, como, por exemplo, os do escritor norte-americano Edgar Allan Poe. Contar história centrada na solução de um enigma. Isso está em diversos contos desse autor. O que está na D pode ocorrer em diversos textos, como romances e peças teatrais, mais por conta da sátira do que por conta de manter as pessoas informadas. Evocar de maneira satírica a vida na cidade. Não, isso não é típico da crônica. A alternativa é a correta, pois estar grudado ao cotidiano é talvez o aspecto mais importante do gênero crônica. Valer-se de tema do cotidiano como ponto de partida para a construção do texto que recebe tratamento estético. Antes de nos despedirmos, vejamos um texto bastante interessante sobre a narrativa. A essência da ficção é, pois, a narrativa. É a sua espinha dorsal, correspondendo ao velho instinto humano de contar e ouvir histórias, uma das mais rudimentares e populares formas de entretenimento. Mas nem todas as histórias são arte. Para que tenha valor artístico, a ficção exige uma técnica de arranjo e apresentação, que comunicará à narrativa beleza de forma, estrutura e unidade de efeito. A ficção não pretende fornecer um simples retrato da realidade, mas antes, criar uma imagem da realidade, uma reinterpretação, uma revisão. É o espetáculo da vida, através do olhar interpretativo do artista, a interpretação artística da realidade. Afrânio Coutinho, Notas de Teoria Literária. Em nossa próxima aula, trataremos de poemas, trataremos do gênero lírico. Até lá!